A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento, que Deus abençoe ricamente o seu coração. Amados, hoje pela manhã, orando, meditando, pensando nas coisas lá do alto, Deus me trouxe uma pergunta, uma reflexão. Qual o gigante que eu tenho enfrentado todos os dias e ainda não tem vencido? Porque Jesus venceu todas as coisas. E você que está me ouvindo, eu creio que a grande maioria aqui que me segue é cristã, é convertida, crê no Senhor Jesus, é batizado, tem o Espírito Santo dentro, de cada um de nós. Assim como eu tenho, você também tem, eu creio. E se você não tem, é simplesmente você se arrepender, confessar que Jesus Cristo é o Senhor e recebê-lo como seu Senhor e Salvador, e o Espírito Santo faz morada no seu coração. Então hoje eu quero aqui trazer uma meditação que assim Deus fez comigo, e eu tenho certeza que quando Ele me traz isso é para ajudar a igreja. Eu estava ontem perguntando para o Espírito Santo que mensagem eu trago aqui para os irmãos nesse canal Ministério Jesus Cristo Liberta os Cativos. E o Senhor me trouxe essa reflexão. Amado, qual é o gigante na sua vida que você tem enfrentado todos os dias, todas as semanas, E vira e mexe, vai e volta, e esse gigante tem vencido você. Eu não sei qual é o seu gigante, mas cada um precisa conhecer o seu, que eu acredito que tenha, tá? Porque nesta vida, todos nós temos problemas, falhas, dificuldades, e eu creio que você também deve ter o seu. E que tipo de gigante, então, estamos falando? Queridos, são vários. Mas o gigante na sua vida, ele pode, e com certeza é, diferente de um outro gigante na vida de uma outra pessoa, e até diferente do gigante que eu enfrento, porque cada um enfrenta seus gigantes. E quando nós mencionamos gigantes, nós já fazemos a analogia, já lembramos de passagens bíblicas, literalmente, que Davi, ele venceu um gigante chamado Golias. Então, existe o gigante fora de nós, que temos que enfrentar, e cada um aí já vai pensando nos seus gigantes no dia a dia, no trabalho, no país, no mundo, pessoas, até mesmo na própria igreja, família, irmãos, cônjuge e tantos outros. E por que eu estou mencionando aqui hoje gigante? Estou dando essa ênfase nessa palavra, e muitas vezes o gigante para você, para mim já não é mais. Isso já foi tratado, resolvido. Mas por que eu estou dizendo a palavra gigante? Porque este gigante, seja em qual aspecto seja na minha e na sua vida, ele acabou hoje sendo colocado no meu coração para trazer para vocês, porque é algo que tem ali martelado, batido, e vira e mexe, muitas vezes você está ali tropeçando, levanta, cai, levanta, tropeça de novo, na mesma situação, no mesmo pecado, no mesmo problema. Então esse tem sido o seu gigante, e cada um precisa avaliar qual é o gigante que estamos enfrentando. Então eu quero aqui trazer essa reflexão, juntamente com base bíblica, e você depois pode procurar, para que nós possamos nos ajudar. Amém? Então, como eu disse, já lembramos de Davi, Jesus não, Davi. Ele ali tinha um gigante Golias, e todos conhecem a história, que ele foi no nome do Senhor dos Exércitos, na época lá, enfrentou Golias e venceu aquele gigante externo. Mas tinha um gigante interno em Davi
que ele precisava saber esse tipo de gigante que estava até mesmo derrotando ele. E qual era o gigante no coração de Davi? Foi a mulher, né? Foi Betseba. Então vocês percebem que eu vou até fazer aqui uma comparação para a gente ir ganhando mais luz. Eu quero comparar então o gigante de Davi junto com outro homem de Deus, para vocês entenderem que cada um, né, tem o seu e cada um precisa tratar isso. Então, por exemplo, Davi estava num palácio, vestido, no trono, e estava ali como rei. E eu quero fazer um paralelo com José. José também estava num lugar que podemos dizer um palácio, porque ele estava ali cuidando da casa de Potifar, né? A qual este homem servia diretamente a Faraó. E é muito interessante que a mulher de Potifar, ela veio ao encontro de José, forçou José a deitar com ela, ela arrancou a sua roupa, e ele, num palácio, estando tudo bem, né? De repente ele podia ceder, porque com certeza a esposa de Potifar não era uma qualquer, não é? Acredito que ela tinha uma boa aparência, não é? Ela tinha realmente algo em que atraísse os olhares de um homem, mas José, ele simplesmente, né, fugiu, correu e não cedeu à tentação, ok? Contrariamente de Davi, a Betseba não foi atrás dele. Foi ele que deu um jeito de ir até ela, avisando para trazê-la ao seu palácio, e ali então deitou com ela, né? Ficou com ela, teve relação sexual. E a Betseba, todos nós sabemos que ela era casada. E ainda mais, amados, para tentar, na passagem bíblica, antes de chamar a Betseba, Davi, o rei, foi informado que ela era casada, mas ele, por ser o rei, e eu entendo que naquele momento ele permitiu assim, aproveitou, né, da autoridade que ele tinha. Eu sou o rei, aqui mando eu, então gostei dela, mesmo ela sendo casada, quem manda aqui sou eu, pode trazê-la e vou ficar com ela. E aí então houve aí as consequências, e todos nós sabemos do problema que Davi teve depois, né, que ali se uniu sexualmente com a mulher casada, e vocês conhecem toda a história. Então, Davi, ele venceu um gigante externo, mas não conseguiu vencer ali aquele gigante interno, que aí já quero trazer para vocês que a Bíblia diz que do coração procede, né, todas as fontes, da vida, da morte, tudo está ali. Então, olha que interessante, amados. Esse gigante que você enfrenta, e que eu enfrento, que nós temos, que cada um tem o seu. Estou dando exemplo, né, do Davi. Ele está primeiramente no seu coração. Então, aqui é uma grande ajuda para cada um de nós. Muitas vezes nós tentamos vencer esse tipo de gigante. Eu dei um exemplo, mas existe outros tipos de gigante que eu quero mencionar aqui. Então, a primeira coisa que você tem que atentar é o que está no teu coração. É dali que procede tudo. A Bíblia diz isso, é sempre o coração, tá? Então, você tem que tratar a causa raiz. Você tem que tratar ali
exatamente no coração. Quando você compreender isso, você vai ter então como se livrar deste gigante se você tratar na causa raiz, ok? Então, Davi depois teve suas consequências, e aí passou isso para a família, para os filhos, e foi um grande problema, não é? Eu quero dar um outro exemplo, para que todos nós possamos também ir avaliando o meu e o seu, cada um vai avaliando, né? O seu gigante, na qual, né, você, ou cada um de nós, não está conseguindo vencer. Por exemplo, o Jó. Olha que interessante. Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Um homem reto, temente, um homem justo e que se desviava do mal. Correto? Então, virtudes elevadíssimas, que na Bíblia somente a ele foi dado, e não tem mais ninguém com essas características citadas na Bíblia, ok? E é interessante que tem um capítulo no livro de Jó, tá? Depois vocês podem procurar, eu não lembro agora, mas tem um capítulo em que Jó, e o Espírito Santo permite que escreva, tá? Porque a Bíblia toda é inspirada por Deus. Nesse capítulo, Jó diz que jamais olhou para uma mulher, né, com um desejo que todos os demais homens têm, vontade, não é? Um desejo de cobiça, de adulterar, porque ele era casado, e quem não é casado, né, de se prostituir, aí vai. Então, amados, para ter um capítulo escrito dizendo que Jó, ele não tinha este hábito, né, como a grande maioria dos homens tem, praticamente, tirando ele, o restante todo mundo tem, né? E tirando Jesus, é lógico, Jesus nem entra aqui, mas falando de homens caídos, né? Então Jó era alguém que ele tinha essa santidade, ele realmente tinha esse respeito a Deus e a sua esposa, e ele não tinha esse olhar, né, de cobiça, ok? Então, nesse ponto, este tipo de gigante para Jó tinha então vencido. Mas qual era então o gigante no coração de Jó? Diferente do gigante do coração de Davi. Qual era então? Se você lê a história, se você lê os 42 capítulos do livro de Jó, você percebe que a partir do capítulo 3, ele começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento. No capítulo 1 e capítulo 2, então vocês conhecem bem a história, pode ler, quem não conhece, né? Há uma reunião nos céus, e Jó é o centro dessa reunião. Deus, o próprio Deus, né, está ali e chama a atenção de Satanás, inclusive Satanás vai a essa reunião, ele entra ali, junto com os anjos e tudo, está ali, e Deus pergunta para Satanás: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal? E aí, vocês conhecem bem a história que Jó, então, ele é assim porque você, né, o protege, dá tudo a ele e tal. Então, tira as coisas dele, inclusive tudo que ele tem, e você verás que ele vai blasfemar na tua face. E nós sabemos que Deus permitiu, e Jó veio, o diabo veio. É incrível, mano, matou os 10 filhos, tirou a riqueza dele, e ali ainda no capítulo 1, Jó não pecou, né? Ele disse que tudo vem de Deus, ok? E Deus deu, Deus tirou. E depois, Deus disse, está vendo? Ele não blasfemou. E aí o Satanás disse, bem, toca na pele dele, né? E ele vai blasfemar. Então Deus permitiu que ele tocasse na pele dele, ele ficasse enfermo, mas Deus deu a ordem para não matá-lo.
E assim o diabo fez. Ele ficou lá com uma doença muito forte, umas chagas, ao ponto em que ele ficou irreconhecível. E a mulher dele disse, né? Ainda, né, conserva aí a tua integridade e tudo, né? Amaldiçoa esse teu Deus e morre, porque tudo está acontecendo com você só pode ser, né, um tipo de desgraça, seja lá o que for. E o próprio Jó disse para a mulher, você fala igual uma doida, não temos recebido o bem, não vamos receber o mal. E aí ele também nesse ponto adora a Deus e ele não peca, ok? Então, glória a Deus até ali. E olhando essa história de Jó, você fala, bem, esse homem não tem nenhum gigante dentro dele, né? Ou seja, ele não tem nenhum problema, esse homem é perfeito. Só que em Romanos capítulo 3, se não me falha a memória, Paulo é usado por Deus para revelar que não existe nenhum justo na face da terra. Não existe, tá? No caso só corrigindo, né? Jó, ele era íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Acho que eu disse justo, não. Tira o justo, é o homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Eram esses 4 itens, tá bom? Agora em Romanos, Paulo fala, mas não há nenhum homem justo sequer. Todos carecem da glória de Deus, ok? Então voltando lá, você para e pensa bem, qual seria o gigante que estava no coração de Jó? Porque esse homem era tudo isso. E se há um dos problemas em que há gigantes no coração dos homens, é cobiça, desejo, sexo, né? Sansão caiu por causa de mulher, Davi caiu por causa de mulher, Salomão caiu por causa de mulher, não é? Grandes homens na Bíblia caíram por causa de mulher. Depois, né, nós conhecemos histórias de pastores, líderes, né, das igrejas, muitos caíram por causa de mulher, né? Porque é uma necessidade do corpo, é uma coisa que está, né, ali nos hormônios e na natureza, e se o homem não vigiar, ele cai, né? Então, estou fazendo essa comparação para que você entenda. Então, Jó não tinha esse problema, então fala, pô, então esse camarada não tinha nenhum gigante que o derrotasse, né? Porque ele realmente era totalmente por Deus. E se você atentar para todo o livro de Jó, Jó tinha um gigante dentro dele que ele não sabia. E o que era? O orgulho e a soberba, tá? Porque a partir do capítulo 3, ele começa a dizer que era injusto aquilo que estava ocorrendo com ele. E se você for ler todos os capítulos, existe uma parte que ele diz, se eu agora estiver diante de um julgamento, né, diante de Deus, ele sairia impune, de tanta confiança que ele tinha, que ele não tinha nenhum problema, que ele fazia toda a vontade de Deus, e que era injusto aquilo que estava ocorrendo com ele. Então, vou resumir, porque a história de Jó são 42 capítulos, o próprio Deus teve que descer e falar com ele 2 vezes, tá? Aí antes disso, para você ter ideia, Jó foi visitado ali pelos seus 3 amigos, tá? E tinha mais um que era Eliú, mas falando dos 3 amigos, eles ali trouxe várias questões, tá? De, olha, pode ser um pecado, algo que você fez e tal, e o Jó conseguia rebater e não ser ajudado pelos 3 amigos, porque Jó respondia ali na altura e dizia, não tem nada a ver, não é bem dessa forma, tem algo aqui que não está batendo. Então nem os 3 amigos de Jó conseguiram convencê-lo, né, do que realmente, qual era o gigante que estava por trás de tudo aquilo. Então teve que vir o próprio Deus para mostrar o gigante, que Jó precisava vencê-lo, né, e dominar aquilo. E aí, queridos, Deus então mostra para Jó que tem aí Behemote, que ele é orgulhoso, aquele animal, ele dá um sentido figurado, e ele diz que está dentro de Jó, ele fala, abate ele, entendeu? Está dentro de cada um de nós, sabe, irmão? A queda, por exemplo, de Lúcifer foi o orgulho, né? Foi a soberba, foi querer ser igual a Deus, não é? E vocês sabem disso. Então,
Quando Jó entendeu quem ele era, por causa de todas as virtudes na qual ele até conquistou, que Deus quer aquele homem realmente íntegro, Deus quer, não há problema, reto, Deus quer, né? Temente a Deus, e Deus quer que a gente se desvie do mal, isso está correto. Mas lembre-se, amados, mesmo com todas essas virtudes, nós só conseguimos fazer isso por causa da graça, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E aí eu quero fazer uma analogia direto aqui para Mateus, ali capítulo 7, me fala a memória. Ali Deus fala que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos? Está correto. Em teu nome não expulsamos demônio? Está correto. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Está correto. Mas Jesus diz, né, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele fala: eu não vos conheço, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então veja bem, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E ainda assim, precisava da intervenção de Deus para limpar um gigante. Eu estou usando essa expressão hoje, né? Porque tudo aquilo que a gente não consegue vencer, amados, ou não consegue entender, virou um gigante. Correto ou não? E está massacrando a gente, por dentro ou por fora. Então temos gigantes fora e temos gigantes dentro. Mas o principal gigante que temos que vencer, amado, é aquele que está dentro de nós, e muitas das vezes até irreconhecível por nós mesmos, que não era reconhecido por Jó. Então Deus, por amá-lo, permitiu tudo isso para revelar o gigante que estava dentro do coração de Jó. E aí, queridos, Jó, no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, Jó diz assim, ó: falei de coisas que eu não entendia. Vou repetir. Jó, depois de todos aqueles argumentos e tal, que está errado, que está, não é, né, se eu estiver agora no julgamento de Deus, eu estou impune, eu não entendo, e estava lá reclamando. Entendeu? E aí, quando vem Deus mesmo, Jó se prostra e diz assim: falei de coisas que eu não entendia. Por isso, me arrependo no pó e na cinza. Então, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, vai se arrepender do quê, meu irmão? Já parou para pensar nisso? Né? Os teólogos religiosos só vê o lado da paciência de Jó e ponto. Que é escrito até lá no livro, né? Ali de Judas, se não me falha a memória. No livro de Tiago, né? Ali no Novo Testamento, falando que ele é um homem, a paciência de Jó, né? Mas eu digo, este homem, ele disse que falava de coisas que não entendia, mas não entendia do quê? E se arrepende no pó e na cinza. Mas se arrepender do quê? Se ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Amados, um homem com essas características, volto a dizer, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviou do mal, tem que se arrepender do quê? Deus fez ele conhecer do que ele tinha que se arrepender. E ele se arrependeu. E Deus então, ali, curou ele, devolveu 2 vezes mais tudo aquilo que ele tinha perdido, e ainda 10 filhos que ele tinha também perdido, Deus deu outros 10 filhos para ele. E aí, a partir de então, daquela experiência, Jó, ele agora era um outro homem. Continuou sendo reto, temente a Deus, íntegro e que se desvia do mal, mas agora dando toda a honra e toda a glória e todo o louvor a Deus. Não se gabando ou não se sentindo que era o melhor ou que era justo, não. Mesmo realizando tudo isso, ele é que nem um publicano, como Jesus cita, que subiu para adorar a Deus e bateu no peito e disse: ser propício a mim, que sou pecador. Porque quando Jesus cita ali o publicano junto com o fariseu subindo para adorar a Deus, o fariseu diz: eu dou o dízimo, né? Eu não sou como esse publicano que faz, eu oro,
eu jejuo. Irmãos, orar, jejuar, ofertar, dar o dízimo, não tem problema nenhum. Então, mediante as obras daquele fariseu, era para ele ter sido aprovado. E as obras estavam corretas. Como as obras de profetizar, as obras de expulsar demônio, as obras de fazer milagre, também é da vontade de Deus. E é da vontade de Deus que você jejue, é da vontade de Deus que você ore, é da vontade de Deus que você oferte, como aquele fariseu. Mas Jesus diz que quem desceu ali justificado daquela adoração foi o publicano, que não trouxe esses méritos, que até Deus manda fazer, mas ele não colocou isso ali no altar, para merecer a sua salvação. Não. Amada, a salvação é pela graça, não é por obras, não é por mérito, porque ninguém tem. E se você jejua, se você ora, se você dá o dízimo, se você dá a oferta, irmão, tudo isso é misericórdia da graça de Cristo, que tem colocado no seu coração para você ser generoso. Se você é um Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que você desvia do mal, glória a Deus. Mas você tem que entender que você só consegue fazer isso pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, não por conta própria. Porque tem muitos ímpios, amados, que eles têm virtudes elevadíssimas e que eles conseguem trabalhar um hábito para se limpar, se santificar, como tem muitas religiões aí, que entra hindu, que entra Buda, que entra Hare Krishna, que entra Espiritismo. Tem tantas religiões que também conseguem fazer obras até muitas vezes melhores que crentes, tá? Mas eu e você que somos cristãos, que de fato decidimos andar com Cristo, eu tenho certeza que você tem muitas virtudes, como eu também tenho, não posso negar, não é? Ok? Mas não é isso que te dá base para você estar aprovado. Porque tudo que somos e o que fazemos vem de Deus. É pela graça. Então, quando eu e você estamos diante de Deus, por mais que você tenha muitas boas obras, mas Senhor, se propício a mim, que sou pecador. E se o Senhor tem me usado e já me usou e está me usando agora, eu até pregando essa palavra para você, quem sou eu, amados? Não sou eu, é Cristo. Toda honra, toda glória e todo louvor, nós precisamos sempre dar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aqueles que profetizavam, aqueles que ali expulsavam demônio e faziam muitos milagres, amados, sempre é Cristo fazendo, nunca eu fazendo. Ou seja, cuidado para você não tomar a glória que pertence somente a Deus. E aqui tem uma grande ajuda, uma grande luz para aqueles a quem Deus usa muito, seja você homem ou mulher. O inimigo, ele sempre vai tentar fazer com que você se vanglorie naquilo que você realiza, que está correto de acordo com a palavra de Deus. Então, os feitos estão certos. Mas o inimigo consegue, de uma certa forma, colocar no nosso coração que você é bom, que você é melhor, e que você faz a diferença. E até chegaram para Jesus, aquele jovem rico, e disse: bom mestre. E aí Jesus fala: por que você me chama bom? Bom aqui é só Deus. Então tentaram fazer isso com Jesus também, e Jesus na hora cortou. E olha que Jesus era bom mesmo, porque ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Mas Jesus estava aqui como um homem mostrando o exemplo. Por mais que ele de fato é bom, perfeito, e o próprio Deus, o Filho de Deus, mas ele está aqui como homem. Ele não tinha pecado. E de fato ele era bom. Ninguém nega isso. Mas Jesus diz: por que você está me chamando de bom? Bom aqui é só Deus. Então o que Jesus está querendo ensinar? Deus está te usando para pregar, profetizar, cantar. E profetize e cante a verdade, tá? Estou falando nesse nível. Não estou falando nem de heresia, de uma palavra mentirosa. Não estou nem falando isso, porque isso já está errado. Estou falando, Deus está te usando para pregar, ensinar e realizar obras perfeitas. Amém. Toda honra, toda glória, você sempre dá a Jesus. Amém? No nome de Jesus, pelo Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Entenda,
Deus está e quer continuar te usando, mas não permita que Satanás encha teu coração de vanglória, ou seja, você é bom. Se você não está aí, não tinha muita gente. Se você não prega, as pessoas não se convertem. Se você não ora, né, as pessoas não é curada. Você é bom. Amados, quantas vezes o diabo literalmente, né, manifestou em ministrações, a qual aqui eu faço, e o diabo veio e disse: olha, você é bom mesmo, hein? Você consegue expulsar demônio, caça de demônio, legiões de demônio, e você consegue, né, olha essas pessoas como estão sendo curadas. Então, na hora eu repreendi, mandei ele calar a boca, né, porque ele queria que eu caísse na conversa dele, como ele fez lá com a Eva. Ó, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. E a Eva, oi, legal isso aí, hein? Aí foi e comeu, então caiu na conversa do diabo, né? E o diabo quer que a gente caia na conversa dele hoje também, né? Então, se você é muito usado, o diabo vai querer mostrar para você que você é muito importante, que você é bom, e que sem você a coisa não funciona. E quando você concorda com isso, você toma a glória de Deus. Se você perceber, muitas vezes você está ali envolvido, você fala: puxa, que legal, eu me sinto importante. Aí pronto, a glória já é sua. Amados, não. Você já deve ter feito isso, se arrependa agora, em nome de Jesus. Deus vai continuar te usando, mas não usurpe ou tome a glória para si. Tudo que somos, o que temos e o que Deus está fazendo, tudo vem de Deus, tudo é para Deus e tudo você devolve para Ele. E você sempre declara. Aí você, como fazer isso? Se o meu coração é desse jeito e eu gosto disso. Não tem, eu sei que a gente gosta do elogio, não é? Como a gente odeia a crítica. Tudo isso é carne, irmão. Então, o que Deus tem me ensinado? Pela fé, você declara: olha, toda honra, toda glória e todo louvor eu dou a Jesus Cristo. Amém, querido? Sempre é assim. Então, qual é o gigante que você está enfrentando? Talvez seja esse, de achar que você é bom mesmo. Talvez seu gigante seja esse. Talvez seu gigante seja uma Betseba, uma mulher formosa, linda, maravilhosa, casada ou não, não importa. Mas eu sou patrão, não é? Ou então não precisa ser um patrão, não precisa ser um rei, não é? Você vai às ruas, vai aos lugares, e tem várias, entre aspas, estou falando no sentido de beleza, Betsebas por aí, né? Não que a Betseba está errada. Ela também está errada porque, bem, mas ela teve que ir, né? Porque o rei mandou. Mas tem várias Betsebas aí fora, que você, de repente, é até uma solteira. Ela fala: mas essa aqui é solteira, tá? Mas você é casado. E também, se você é solteiro, né, você não pode se prostituir. Então, amados, qual é o gigante que você tem enfrentado? Talvez não seja mulher, talvez seja homem. Você que é irmã, talvez seja um homem, não é? Um príncipe que você aí colocou como fantasia. E talvez não seja homem nem mulher, mas talvez seja o orgulho próprio, como Jó. E ele diz: eu falei de coisas que eu não entendia, eu me arrependo no pó e na cinza. E Deus o perdoou. Davi também, amados, se você lê o Salmo 51, ele também pediu perdão. Então, Davi pediu perdão e Deus o perdoou. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, tá? Então, Deus mostrou o gigante que estava dentro do coração de Davi, que ele precisava ainda tratar, trabalhar e vencer, que foi a questão da Betseba. Então, Deus permite muitas coisas, amados, entenda bem, exatamente para revelar o gigante que está na minha e na sua vida. Então, tudo que você está passando, que você está enfrentando, Deus está no controle de tudo, ok? Existe a permissão de Deus, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Não é que Deus concorda com isso que você ou eu ou Davi fez. Não. Deus permite, porque escolhas está livre. Você é livre para escolher o que você quiser. Mas há orientação antes. Como Davi foi, ó, a Betseba é casada. Não, mas aqui quem manda sou eu, pode trazer. Tá bom. Você é o rei, depois você pode ser o rei
como aí tem, por exemplo, as leis, né? Ah, você é o presidente? Ah, eu sou presidente aqui, eu que assino, eu que dou a canetada, tá? Ah, eu sou, né, o presidente aqui do STF. Ah, quem manda aqui sou eu. Tá bom. Beleza. Você pode achar que está acima da lei, ou você pode achar que é o dono da lei. Mas uma coisa eu te digo, você não está acima de Deus. Vai chegar uma hora que você vai ter que enfrentar o Deus Todo-Poderoso, ok? E esse Deus Todo-Poderoso, ele é amor, ele é longânimo, mas ele também é justo. Então, ele está dando chance para o presidente atual, para o presidente do STF, para o governador atual, para o prefeito atual. Ele está dando chance para o marido atual, né? A esposa, para o casamento, primeiro casamento, ele está dando chance. Ele está dando chance para você que está em vício, ele está dando chance para você que está em pecado, ele está dando chance para mim, para você que ainda não venceu o gigante. Ele está dando chance porque você está vivo. E por que ele está dando chance? Porque ele não quer que nenhum de nós sejamos condenados. Então hoje, a palavra de Deus hoje, amados, é exatamente essa. Maior é aquele que está dentro de vós do que aquele que está no mundo. Está lá em 1 João. Quem é o maior que está dentro de nós? É o Espírito Santo que está dentro de nós. Porque Jesus, quando morreu, consumou todas as coisas, venceu, restou ao terceiro dia, ele enviou outro Consolador, que é o Espírito Santo. Quem está dentro de mim e de você? O Espírito Santo, que é o terceiro da Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, está tudo ali junto. Jesus está comigo, está com você, Deus está comigo, está com você, o Espírito Santo está comigo, está com você. Mas quem está aqui, né, ajudando a gente a entender, a compreender e nos iluminando do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Quem está aqui nos iluminando para que a gente, de fato, vença esse gigante? Porque Jesus já venceu todos os gigantes. Sim ou não? O Espírito Santo, lógico, já venceu todos os gigantes. Deus também já venceu todos os gigantes. Então, quem não está vencendo o gigante sou eu e você. Mas por quê? Porque, amados, muitas das vezes nós queremos vencer por conta própria, do nosso jeito, não é? Ali tentando amenizar as coisas. Não. Só tem um jeito de vencer qualquer gigante, seja ele qual for, na minha e na sua vida. É somente em nome de Jesus. É somente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, eu não sei qual é o seu, mas cada um sabe. Pega esse gigante aí, coloca diante do altar de Cristo. E aí eu faço uma pergunta para você. Jesus venceu ou não venceu este gigante que tem derrubado você todos os dias? Venceu ou não? Responda aí. Agora, escreva aqui abaixo, né? Jesus venceu sim esse gigante que tem me derrubado. Jesus venceu. Eu é que não venci, mas Jesus venceu. Ok, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você crê que Jesus venceu esse gigante, seja ele qual for, ele disse, o próprio Jesus, em Cristo somos mais que vencedores. Então, por que você não está vencendo? É porque você está tentando por conta própria, tentando resolver isso você do seu jeito, com a sua religiosidade, com a sua cultura, com a sua forma de fazer. Esquece, você já tem prova que não consegue. Então, o que Jesus faz? Para alguns fala, foge. José, foge, sai fora daí. Né? Fugir das paixões da mocidade, foge. Então, Jesus sabe quem somos por natureza. Tem coisa que você tem que fugir, tem coisas que você tem que ser radical. Tem coisas que você tem que jejuar, tem coisas que você tem que orar, tem coisas que você tem que passar longe. Então, Jesus nos ajuda e Jesus já venceu. Então, está ali enfrentando? Senhor Jesus, olha ele aqui de novo. Senhor, olha a situação aqui de novo. Senhor, me ajuda. E o Espírito Santo, tá bom, faz isso, isso, isso. E você, com certeza, já é mais que vencedor em Cristo Jesus, tá? Então, eu tenho até aqui um entendimento de que se você conseguisse vencer esses gigantes por conta própria, você talvez seria um Jó que se considerasse justo
porque você consegue todas as coisas, né? Então, Deus até permitiu um espinho na carne, né, de Paulo, estou lembrando aqui, para que ele não se ensoberbecesse, né, devido às revelações e grandezas que ele tinha recebido de Deus. Então, veja bem, Deus permitiu um espinho na carne de Paulo, porque Deus conhece a natureza de Paulo. Amados, tudo que você está passando e que eu passo, está no controle de Deus. Entende? Então, veja com esses olhos. Deus não concorda com as suas quedas, nem com as minhas quedas. Deus não concorda com esse gigante que está te vencendo. Não, Deus não concorda. Mas Deus só está mostrando para você que você só vencerá esse gigante se você der a honra, a glória e o primeiro lugar a Cristo. Se você entender que só Cristo pode vencer isso, não é o teu conhecimento, não é as tuas obras. E outra, você até expulsa demônio. Você até prega muito bem. E você até ora e as pessoas são curadas. Mas você está sendo vencido nesta área. E interessante isso. Tudo isso, amados, é para nos manter humilde. Tudo isso é para abaixar o narizinho e dizer, opa, tudo vem de Deus. Toda a honra e toda a glória. Então tem aqueles pecados que é fácil detectar, que é a mentira, que é traição, tudo isso. Mas aquele pecado, irmãos, do orgulho, da soberba e de quando o cara é bom e acha que sem ele a coisa não funciona, esse é mais difícil de detectar, porque você está fazendo a coisa certa. Então, para fechar, que já temos 42 minutos aqui. Querido, você faz as coisas certas, você está obedecendo a Deus e muitas vezes você está pecando, não pelo que está fazendo, mas o quanto que você está se vangloriando que você é bom naquilo que faz e você não está dando glória a Deus, até mesmo, né, imperceptível a você, porque o diabo cegou o seu entendimento e permitiu que o orgulho, o ego, a vaidade e o lado bom da obra estivesse acima de Cristo. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Esse é o lado mais difícil de compreender, né? Então nós morremos com Cristo, fomos batizados para vivermos em novidade de vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, amados, que Deus abençoe muito sua vida, que Deus esteja iluminando o gigante mediante esta palavra. Tem outros também, mas eu creio que esses são os mais fortes aqui que veio no meu coração. E eu creio que talvez seu gigante não seja o de Davi, não seja o do José, não seja do Jó, mas talvez seu gigante seja outro. E eu creio que cada um tem aí o seu gigante. Talvez alguns tenham até mais de um gigante, né? 2, 3, 4. Mas, amados, não importa se é um ou se é vários. Jesus venceu todos eles. Jó diz, falei de coisas que não entendia. E eu também, amados, já me arrependi de muitas coisas que eu não entendia e tinha achado que era verdade. E Deus me deu graça para entender, não, isso não está correto, meu servo. Então eu me arrependo, Senhor. Retiro, removo tudo, né? Porque agora os meus olhos estão te vendo. E eu oro aqui, eu quero ver mais Jesus. Eu quero ver mais a vontade dele. Eu quero ver, eu quero saber e eu quero praticar. Eu já declaro hoje aqui que essa mensagem e o que Deus está me usando para te salvar e te libertar, eu estou declarando, não vem de mim, vem de Deus. E eu estou declarando em voz alta para Satanás ouvir e para que fique registrado, porque fica registrado, amado. Tudo que fala, nós damos conta e isso fica registrado no livro. E eu declaro que os anjos do Senhor escrevam isso, né, nos livros celestiais, que eu, Juscelino Amorim, estou declarando que esta mensagem e que este vídeo eu dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor, eu dou ao Pai, ao Filho de Jesus Cristo e ao Espírito Santo, porque é Ele que tem me iluminado, é Ele que tem me perdoado, é Ele que tem me salvado, e é Ele que tem me dado forças para continuar, e é Ele que tem me dado graça para vencer os gigantes, amados, porque eu tenho gigantes aqui, entendeu? Que vira e mexe e tenta se levantar, né? Não é
só os Golias de fora. Mas, queridos, tem uns Golias dentro de nós. E esses são os piores. Mas o Espírito Santo fala, meu servo, maior sou eu que estou dentro de você do que qualquer um outro. Eu conheço a natureza, eu conheço os desejos, eu conheço pensamentos, eu conheço o orgulho, o ego, tudo. E eu conheço até enganos que está dentro de você. Mas se você se voltar para mim, eu os expulso todos da sua vida, para que você, de fato, só dê a glória para mim. E enquanto viver, e depois por toda a eternidade, você saiba que tudo foi criado, tudo foi escrito, e tudo é sustentado pela minha palavra. E que se Deus, amados, puxasse para si o seu ar, como diz no livro de Jó, toda a criação morreria. Então quem somos nós? Né? Alguns dizem, quem é você na fila do pão? Né? O pessoal fala aqui na terra. Eu digo, quem somos nós aqui na terra e no céu, em qualquer lugar, para achar, amados, que somos melhor do que alguém? Misericórdia. Não, amados. Então, que o Espírito Santo ilumine o seu coração e o meu, para tirar ego, orgulho, soberba, cobiça, adultério, mentira, toda essa desgraça que infelizmente nós herdamos por nascimento, porque nascemos, né, de uma natureza caída, a qual só teve um jeito para essa natureza, cruz nela, né, mata essa carne aí, não tem como melhorar isso daí, irmãos. Só tem uma sentença para a carne, é morte. Jesus sabia disso, ele não veio aqui para dar conselho para a carne, mas ele veio para matar a carne, e ele fez isso na cruz do Calvário, e diz, agora sim, tetelestai, está consumado. Agora eu destruí a carne no meu corpo, e levei sobre mim toda a maldição, doenças, enfermidades, todo o problema da humanidade, inclusive a morte, como diz Isaías 53, Jesus levou na cruz do Calvário. E aí quando ele entrega, ele, Pai, está tudo pronto. Agora, o Juscelino, fulano, ciclano e beltrano, e você que está me ouvindo, você pode se achegar a Deus, mas entenda, somente no nome de Jesus. Não ouse chegar a Deus de qualquer forma, ou achando que é bom. Não. Eis aqui, né, um pecador. Ser propício a mim, Senhor, que sou pecador. Amém. Glória a Deus. Senhor, que a tua vontade seja feita e não a minha. Amém. Glória a Deus. E quando o Senhor me usar, que eu sei que o Senhor está me usando e vai me usar, não sou eu. Pedro diz, por que vocês estão aí achando, né, que foi eu que curei esse paralítico aí? Estava querendo até adorar a Pedro, ele teve que rasgar suas roupas. Eu sou homem como vocês. Quem curou esse paralítico? Quem ressuscitou? Quem faz tudo é Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito bom assunto, é maravilhoso. Já temos 48 minutos. Foi bom estar aqui com vocês. E aí, amados, vou deixar só um versículo que está aqui. Livro de Salmo, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amados, quando você está em paz com Deus, né, você dorme tranquilo. Alguém disse, né, que o dia foi dividido em 3 partes. 3 partes de 8 e 8, 8. 3 vezes 8, 24. Né? 8 horas você trabalha. 8 horas você desfruta. E 8 horas você descansa, você dorme. Tem gente que não consegue dormir à noite, porque não tem paz. Sabe? Por quê, amados? Porque os gigantes estão vencendo, né, o dia a dia dessa pessoa. Está sempre preocupado, ansioso com o dia de amanhã, e até mesmo preocupado que se morre, como é que vai lidar com Deus. Querido, quando você trabalha tudo isso, Deus te deu mais um dia de vida, 24 horas por dia. Temos que trabalhar em paz. Vamos desfrutar das riquezas que Deus nos deu neste mundo e no mundo espiritual, em paz. E quando você deita, você dorme tranquilo, porque você não deve nada para ninguém e também nem para Deus, não é? Porque você é um homem, é uma mulher que verdadeiramente está andando com Deus. Estou lembrando aqui que Jesus no barco dormia enquanto a tempestade vinha, estava em paz. E Pedro ia ser degolado no outro dia, mas ele estava dormindo.
estava em paz. E por que eu estou dando esses dois exemplos? São situações de muitas dificuldades em que estão prestes a morrer. Mas tanto Jesus como Pedro, depois de convertido, ele está em paz com Deus. Por mais que, e não aconteceu, né? Jesus, lógico, não morreu ali, ele deu ordem para as águas pararem, a tempestade, e Pedro, o anjo, né, entrou, abriu ali quebrou as correntes, abriu os portões e tirou ele da cadeia, porque ele ia ser morto no outro dia, mas ele estava dormindo. Então, por que alguém está dormindo diante das dificuldades? Porque ele está em paz com Deus. Ele em Cristo venceu todos os gigantes, externo e interno. E Pedro também tinha um monte de gigantes, tinha negado a Cristo, né, 3 vezes. Né? E agora, como é que eu vou olhar para Jesus? Jesus perdoou, e aí ele então entendeu o quanto que o perdão de Deus é tremendo, compreendeu que ele não era nem digno de ser crucificado igual a Cristo. E a história diz que ele pediu para colocar ele de cabeça para baixo, porque ele falou, não sou digno de morrer igual ao meu mestre. E aí ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Mas ele mesmo, numa cruz de cabeça para baixo, ele estava em paz com Deus. Porque ele compreendeu que não é ele, sempre é Cristo através dele. E que assim seja na minha vida, que assim seja na tua vida. Obrigado, Jesus, por esta mensagem. Eu sou o primeiro a ser muito ajudado com essa própria palavra, porque ela não é minha, amados. Ela vem do alto. Então, mais uma vez, toda honra, toda glória e todo louvor eu dou a Jesus Cristo, aleluia, pelo Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Amado, que Deus abençoe o seu coração, né? Que eu tenho certeza, Jesus está contigo, e eu quero afirmar a você, não existe nenhum gigante, seja ele qual for, externo ou interno, até a morte e doença, não existe nenhum gigante que Jesus não tenha vencido. Você só precisa aprender a confiar naquele que tudo sabe, que tudo vê, que tudo pode, e que é o Deus do impossível, que venceu a morte, a qual é o ápice do nosso medo. Então nem precisa ter medo da morte, porque quem crê em mim, de Jesus, ainda que morra, viverá. Então não tenha medo de nada, porque no amor não existe medo, só existe alegria, confiança e paz. Então, Deus te deu mais um dia, trabalhe 8 horas, desfrute 8 horas e descanse 8 horas. Mas em paz me deito, que é o Salmo 4, versículo 8. Que a paz de Cristo esteja, e a paz de Deus, né, e do Espírito Santo esteja em vossos corações e no meu. Muito obrigado, Jesus. Amados, queridos, se inscrevam no canal, né? Envie essa mensagem para todos aqueles que Deus colocar no seu coração. Com isso você está ajudando a divulgar essa mensagem linda, maravilhosa. E me acompanhe aqui, tá? Eu tive um outro canal, mas agora estou neste novo. Então você conhece alguém aí, avise ele que eu estou aqui nesse canal. E vamos continuar prosseguindo até o Senhor nos chamar ou até Ele voltar. E sempre confie no Senhor toda a sua vida. Pode ter certeza que somente em Cristo você vai encontrar a paz que tanto você almeja, e que assim seja. Um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau, fique com Deus.